Graça e paz, queridos e amados irmãos, que Deus esteja conosco, que possa vir trazer a sua mensagem, a sua palavra, nossos corações, nos confortar, nos direcionar, né, em seu caminho. Vamos ter um minutinho de oração? Santo e eterno Deus, Senhor, nós te agradecemos por essa oportunidade, essa transmissão, Pai, desse vídeo. Pedimos que o Senhor conforte e oriente nossos corações, Pai, para que possamos passar essa pandemia, que possamos voltar e reconstruir, Senhor, nossas vidas, baseado em Sua palavra, constituídos nos Seus valores, no Seu projeto que o Senhor tem para nós, Pai. Nós te adoramos, te amamos, Pai. Passamos por esse momento difícil, essa tão grande dificuldade mundial, mas sabemos que Tu és soberano sobre tudo e que Tu pode e vai nos proteger, vai nos cuidar, e todas as coisas, Pai, serão para nosso bem, para nosso crescimento e edificação, Pai. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor abençoe essa mensagem, que seja falada apenas a Sua palavra. Nós te adoramos e te amamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Estamos em época de quarentena ainda, né? E a Covid veio como um avalanche sobre nossas vidas e tem trazido muitas dificuldades, perturbações, incômodos, situações que nós não estávamos preparados para lidar. E a mensagem é um pouco disso, né? Nós estamos aí todos envolvidos e falando e pensando e refletindo sobre esse momento difícil, né? Que nós nunca tínhamos passado, né? A nossa geração nunca tinha passado por uma situação como essa. E a nossa mensagem, ela está em volta disso, né? Desse tema da Covid. Eu quis intitular com a seguinte pergunta, né? O que permitiremos que a Covid nos leve? Vamos ler Mateus 7, 24 ao 29. Assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou. E grande foi a sua ruína. Quando Jesus acabou de pronunciar essas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como os mestres da lei. Meus amados e queridos irmãos, essa pandemia vem, né, como uma enchente em nossas vidas, uma enxurrada. E muitas vezes a nossa casa está assim na rocha, está edificada na palavra, no caminho de Cristo Jesus. Mesmo assim, ela traz alguns prejuízos, ela traz transtornos, ela traz dificuldades, ela traz problemas que nós não conhecíamos, que não tínhamos resposta, que ainda não tínhamos buscado aprender algo deles. Mesmo a casa sobre a rocha, quando bate essa água, ela pode ser de certa forma impactada, né? Pode ser destruído o seu jardim, a sua horta, os seus móveis, né, dentro de casa. Então é óbvio que a casa em si, ela se manterá segura e firme. Mas aquilo que de certa forma era a nossa circunstância, a nossa realidade, ele é modificado, ele é sim transtornado com essa enxurrada que chega a essa casa. Pior seria se essa casa estivesse sobre areia, como fala a parábola. E aí sim seria uma casa que seria totalmente destruída e devastada pela enxurrada. E a gente vê isso acontecendo. Pessoas que não têm uma base de fé, pessoas que têm uma vida totalmente assegurada num plano material, num plano, um projeto de sucesso, e agora com essas paralisias, com essa dificuldade de sair, de trabalhar, essa incerteza do amanhã, essas casas construídas na areia
vão por bancarrota. Mas mesmo essa casa, né, que é o considerado o cristão autêntico, genuíno, que está assim, seus alicerces na rocha, ela pode ser impactada com essa avalanche, com essa enxurrada, que é essa pandemia atual. Temos nessa casa situada, fundamentada na rocha, ela tem o seu jardim, como já disse, essa horta. E esse jardim, essa horta, as próprias mobílias da casa, né? Quem nunca viu em alguns lugares onde a água faz aquela enchente, as chuvas, né, fazem enchente, e a casa fica toda destruída, marcas na parede, móveis se perdem, alimentos, né, apodrecem. A gente vê algumas imagens assim, eu me lembro de algumas imagens da televisão, pessoas em cima das casas, né, e as aeronaves sobrevoando, e as pessoas lá, né, em cima. A casa não foi, mas ela está em cima, está no topo, está desesperada, está angustiada. E muitas vezes nós se sentimos assim também, porque as circunstâncias, né, do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, nossos costumes, nossos hábitos, nossos projetos de vida, até mesmo algumas coisas que a gente atribuía segurança e valor, elas se perderam. E tudo isso desestrutura esse nosso cotidiano. E a gente pode sim se sentir angustiado, temeroso, ansioso, com essa incerteza, com as dificuldades de voltar para a nossa realidade comum, cotidiana que vivíamos anteriormente. E assim como essa enxurrada chega em algumas casas, né, essa avalanche de água suja, de água contaminada, ela vem e faz uma bagunça em nossa realidade. Ela vem e destrói aquilo que estávamos acostumados a fazer dia a dia. Cristo já nos preveniu disso, né? No mundo tereis aflições. Mas é que a gente gosta de se sentir seguro. É uma certa pseudo-segurança, mas ela, de certa forma, faz parte da nossa vivência nesse mundo. Confiar nos projetos, buscar ter um dinheiro guardado, buscar ter uma certa segurança em nossa casa, faz parte da nossa realidade humana, limitada, temerosa. No entanto, agora com essa pandemia, tudo aquilo que a gente considerava como normal se desfez. E aí começamos a nos sentir desorientados, incapacitados, perdidos, né, neste momento. E de certa forma, para se adaptar a esse novo momento, gasta-se muita energia, tanto física quanto psíquica. E se eu perder meu emprego? E se me faltar alimento? E se eu tiver dinheiro e não tiver mais o que comprar? Passa essas dúvidas, passa essas incertezas na nossa mente. E enquanto esperamos passar esse momento, gera essa angústia, a angústia da incerteza, desse porvir. O que pode acontecer? Quanto mais ainda me falta sofrer? O que eu posso perder com toda essa pandemia? E de certa forma, essa incerteza desse amanhã, de quando voltará as coisas ao normal, nos impede de agir com sentido, agir baseado em valores concretos e que de certa forma trariam uma tranquilidade psicológica para mim. A ação, ela tem sim uma função de confortar nosso coração. Quando eu estou estressado, nervoso, aí eu vou e busco fazer uma ação, arrumar alguma coisa, mexer numa horta, mexer no jardim, mexer em algum livro, fazer algo talvez seja um hobby. Então, de certa forma, a ação ela tem sim uma função de confortar nosso coração. Mas quando eu não posso agir, nada posso fazer, como fica o meu coração? Meu coração fica temeroso e perdido, né? E aí começam a surgir esses filhos do Covid, dessa pandemia, o desemprego, né? A falta de dinheiro, as dívidas, as incertezas, as discussões políticas, conflitos sociais, tudo isso vai agravando e a gente fala, nossa, já cansei, já deu já, né? Podia parar essa pandemia, poderíamos voltar ao normal. O medo ele tem duas origens básicas, que é a impotência e o amor.
Sim, o amor pode gerar medo. Se eu sei que aquilo que eu amo pode se perder ou pode ser prejudicado, começa a gerar um medo em mim. Um exemplo de um filho que sai de casa e a mãe ou o pai teme pelo que pode acontecer com esse filho. O que vai acontecer com esse filho? E a mãe e o pai aguardam ali até horas da noite, até o retorno deste filho. Este é um medo. Ou um filho vai viajar, ou vai fazer o seu primeiro emprego. E muitas outras formas de medo surgem por causa do amor. E o amor também vem muitas vezes da impotência. O que eu vou fazer? Não posso fazer nada. Aquele medo, às vezes, meramente psicológico, medo de barata, medo de uma aranha, que é um medo, de certa forma, desproporcional, mas gera numa impotência que eu tenho sobre aquele inseto, que às vezes é asqueroso, é nojento, e eu me coloco como impotente perante aquele bichinho. Então o medo tem sim essas duas causas, né? Tanto a impotência quanto o amor. E é importante nós refletirmos, eu estou temendo agora a quê? As coisas que eu amo? Eu estou temendo pela impotência que tenho perante essa pandemia? Por que esse temor? Por que essa ansiedade? Qual é a causa de tudo isso? Todas esses sentimentos e emoções, eles são úteis em nossa vida porque nos possibilitam se posicionar, possibilitam nos se encaixar, responder uma realidade. Imagine se eu não tivesse medo de um precipício. Eu chegaria ali, ousaria, queria brincar ali, acharia muito lindo aquela vista e poderia me acidentar. Então, de certa forma, essas emoções e sentimentos foram criados por Deus para uma função em nossa vida. A grande questão é que esses sentimentos e emoções não podem ser nossos inimigos. A gente tem que olhar para eles, compreendê-los e colocá-los em lugares corretos na nossa vida, integrá-los a nós. E a pandemia chega, destrói nossa realidade, muda o nosso dia a dia, nosso cotidiano, nosso trabalho, nosso estar no lar com a família, com os amigos, nossas relações familiares, nossos hobbies, nossos projetos de vida. Ela vem e faz essa mudança, essa bagunça geral. E agora o que nos cabe? Que resposta dar a tudo isso? Os irmãos têm aí pregado sobre atitude, sobre a fé, e eu sigo nessa mesma linha, tentando motivá-los, tentando fortalecê-los, para que possamos sim dar uma resposta positiva perante essa pandemia. Vamos lá ler em 1 Coríntios 10, 13. Não vos sobreveio tentação que não fosse comum aos seres humanos, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além do que podeis resistir. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá um livramento, para que a possais suportar. Então nunca virá problemas, dificuldades, enfrentamentos que nós não sejamos capazes de resolver, ou capazes de no mínimo dar uma atitude com fé, com esperança, uma atitude cristã perante isso. Por mais que a incerteza, as dificuldades se apresentam, é possível sim olhar com coragem, com força para essa pandemia e responder dignamente a ela. É possível sim. Eu gosto muito de citar a história de Viktor Frankl, que mesmo no campo de concentração, ele buscou dar uma resposta otimista para a situação, no sentido de um otimismo trágico, um otimismo apesar da tragédia. E é isso que eu incentivo os irmãos nesse momento a utilizarem em sua vida, um otimismo trágico. Apesar da tragédia, eu digo sim para a minha vida. Apesar da tragédia, eu digo sim para meu caminho e meu projeto cristão. E esse dizer sim é o que nos possibilita transformar esse desastre, essa dificuldade, essa problemática atual mundial para uma oportunidade de crescimento, de maturação do caminho do cristão.
Então esse dizer sim é algo que está num horizonte de sentido, mais atrás. É quase que surge do nosso inconsciente, é uma atitude de uma fé. Podemos falar que de um inconsciente espiritual, assim como o próprio Viktor Frankl nos ensina, né? Surgindo-se uma fé racional e madura, que olha para tudo isso, não nega que há problemas, que há dificuldades, que teremos sim prejuízos e perdas, mas enfrentaremos com coragem, enfrentaremos com dignidade. Vamos dizer um sim, né? Um sim com fé, com amor e esperança para essa pandemia. Um segundo passo depois de dizer sim para esse enfrentamento é enxergar nossas seguranças e fragilidades que se foram. O que se foi? O que se foi que me tende a abalar tanto assim? Porque de certa forma a minha casa está assim na rocha. Eu não tenho o que temer. Eu tenho sim problemas, dificuldades, vou sim ter prejuízos, vou sim ter, ficarão perdas, né? Mas a minha vida, a minha existência, a minha eternidade está salva em Cristo, está alicerçada em Cristo. Depois de enxergarmos essa segurança, fragilidade, essas coisas que se foram, a decisão e a ação. O que eu posso fazer agora? O que cabe a mim nesse momento? Buscar já começar a limpar, a organizar, né? A reconstruir e a organizar novamente essa minha realidade, passo a passo, mesmo sem aquela certeza futura, aquela certeza que eu gosto de me agarrar, uma certeza momentânea, uma certeza do aqui e agora, uma certeza que eu posso ter em Cristo, que indiferente do que aconteça amanhã, Ele estará comigo. E Ele está presente nesse aqui e agora já. Ele está junto comigo todos os dias, nas minhas orações, no meu acordar, no meu dormir. E essa é uma decisão importante a ser tomada. Um outro ponto que nós podemos refletir sobre é que mudança essa Covid, essa pandemia traz para a minha vida. Uma mudança não nessa realidade mais superficial, mais profunda. Que mudança isso pode fazer na minha vida? Como eu posso aproveitar para aprender e desenvolver? O que havia naquele contexto que na verdade eram futilidades, eram superficialidades, coisas que eu me agarravam, né, neste mundo. Exemplo, uma materialidade, uma pseudo-segurança no trabalho, às vezes num pseudo-conhecimento, uma questão do meu imediatismo, uma confiança que eu tinha nos meus projetos. E a gente percebe que tudo isso são vulneráveis às coisas que acontecem em nossa vida. Mas Cristo não é. Cristo é aquele que nos traz um crescimento, nos favorece um enriquecimento na nossa vida, sem contar com essas coisas do nosso cotidiano. Então é o momento de nós olharmos para isso e vermos como eu posso aproveitar para mudar e crescer. Como eu posso chegar a ser melhor a partir dessa pandemia. Não precisamos ter a certeza e nem a confiança de que a pandemia veio para fazer bem para mim. A gente não tem certeza disso, né? Mas a gente sabe que toda problemática, todo o mesmo mal que se apresenta à pessoa que está em Cristo, haverá uma resposta positiva, um crescimento, né? Todas as coisas sobrevêm àqueles que amam a Deus. Todas as coisas vêm para o bem daqueles que amam a Deus. Então, essa é uma certeza que a gente pode ter e devemos aproveitar essa certeza, fazer algo, fazer uma mudança. E aí a pergunta que eu trouxe no início: que renúncias e sacrifícios nós estamos dispostos a realizar agora nessa pandemia? Daquela vida cotidiana, daquela realidade que eu estava, o que eu renuncio? Que eu vejo que não me fazia falta realmente, era só perca de tempo. O que que estava naquilo ali e que agora me fazia tão bem,
mas agora eu vejo que eu posso ficar sem, que eu posso sacrificar pequenos prazeres, pequenos sensos estéticos ou éticos que, na verdade, não estão fundamentados num projeto existencial que se inclina a Cristo, que se inclina à salvação, que se inclina aos valores eternos de Deus. Então, a pergunta que nos fica é: o que eu posso abrir mão, renunciar daquela vida antiga e que talvez fará tão bem para mim? O que eu quero abrir mão? O que eu quero deixar depois dessa bagunça que a Covid fez? O que eu quero jogar fora dessas tralhas, né, que a gente vai aguardando em nossa vida? Pequenas coisas que a gente acaba olhando e fala: não, isso é sem serventia. Então essa é uma pergunta muito interessante que nós temos que responder, irmãos. O que eu quero abrir mão? O que eu quero renunciar? O que eu quero sacrificar nesta pandemia? Porque quando eu tomo essa atitude e respondo essa pergunta, eu já me coloco numa disposição de aceitar que haverão perdas. E aquilo que eu renuncio, eu paro de me angustiar, eu paro de ficar ansioso por ele. E sobra-me energia, e sobra-me força e tempo para se concentrar nas coisas que realmente importam, nas coisas que realmente vão me edificar, que vão me fazer sair diferente dessa pandemia. E essa é uma atitude pessoal, é uma atitude, uma responsabilidade que cada um de nós temos que ter para sairmos melhor, mais maduro, mais edificados. Para finalizar, vamos ler 1 Pedro 2,5. Chegando-vos a ele, a pedra viva, rejeitada pela humanidade, mas eleita e preciosa para Deus. Vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de serdes sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Então todos nós, irmãos, podemos estar fundamentados na rocha que é Cristo Jesus. Mesmo assim, sermos impactados, sofrermos, termos prejuízos com essa Covid, com essa pandemia. Mas ainda assim, sermos pedras vivas, fortes, resilientes, se tornando casa espiritual, fazendo sacrifícios espirituais para adoração e louvor a Deus. Sacrifícios espirituais que não têm a ver com questões materiais, mas sim no sentido de santificação, de renunciar, de deixar, de lapidar esta minha personalidade. E que vai, de certa forma, me aproximando de um caminho, de um projeto com Deus. Devemos dizer sim, ao enfrentamento dessa pandemia, devemos dizer sim para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, e dizer não aquilo que não tinha valor, aquilo que estava nos enganando, aquilo que estava roubando o nosso tempo. Então, irmãos, este momento é um momento ímpar que vai marcar todas as nossas vidas. Viktor Frankl nos ensina um imperativo da responsabilidade. Ele diz assim: viva como se já estivesse vivendo pela segunda vez, e como se na primeira vez tivesse agido tão errado como está prestes a agir agora. Esse imperativo nos chama a responsabilidade, a habilidade de responder, dar uma resposta correta e digna para essa pandemia que surge. E isso sim, irmãos, nos fará crescer, desenvolver e se aproximar cada vez mais de Cristo Jesus. Deus abençoe a todos, uma boa noite.